Uma boa técnica, bem idiota na verdade, mas que tá funcionando muito pra mim e funcionou pra outras pessoas, inclusive o João aí no chat já falou que funcionou pra ele também, é você voltar e reaprender o básico do idioma que você hoje está aprendendo ou que você quer aprender e já passou pelo básico. Por que essa técnica funciona? Essa técnica funciona porque ela solidifica muito bem o teu conhecimento e faz com que você tenha uma base sólida para realmente avançar, e muitas vezes essa base sólida faz com que você não apenas avance, mas com que você decole, estando no intermediário ou até mesmo indo para o avançado. E como é que você faz isso? Como é que você revisita o básico? Bom, você pode fazer de uma maneira mais relaxada, como eu fiz no meu chinês. Só revisitei o que eu fazia, o que eu assistia, o que eu escutava quando eu estava começando a aprender, para ver se eu realmente aprendi direito. Então, eu recolhi os cartões lá no Enki que eu criei por primeiro, fui escutar os podcasts que eu escutei por primeiro, fui ver os filmes e as séries, os primeiros que eu assisti, para ver realmente se eu tinha avançado ou não. E eu fiquei chocado com o nível de chinês que eu consigo alcançar. Eu achei que eu ainda estava patinando no básico, mas realmente consegui entender bastante coisa daquilo que eu tinha deixado para trás. Ou você pode fazer um negócio mais estruturado. E esse negócio mais estruturado que eu coloquei na live aqui é o seguinte: primeiro de tudo, revisite se você sabe as palavras mais frequentes desse idioma. Eu revisitei as palavras mais frequentes. Como? A gente pode pegar uma lista de frequência. Então você joga no Google lista de frequência, eu já salvei uma aqui, tá? Em francês. E aí essas listas de frequência, elas mostram pra gente quais são as palavras mais frequentes de determinados idiomas. Essa aqui, ó. Aqui ela tá mostrando como se escreve a palavra, tá? Lemme. Aqui, como se escreve a palavra, qual é a palavra. Esse é uma lista de frequência, é um site que eu peguei para ver as listas de frequência em francês, que é a primeira coisa que eu recomendo que você faça. Revisite o que é mais frequente, tenha certeza que você sabe ela. E aqui do lado ele tá mostrando quais são a frequência dessas palavras em centenas de milhares de filmes em francês que eles analisaram, tá? Então, só vamos prestar atenção nessa coluna daqui. Então, o que eu fiz? Eu só passei o olho para essas palavras para ter certeza que eu realmente aprendi elas. Esse é o ponto 1 de revisitar o básico. Então, ponto 1. Revisite, até aqui, ó. Visite as palavras mais frequentes para ter certeza que você as sabe. Vou colocar aqui os passos. Passo 1. Encontre uma lista de frequência. Passo 2. Passe o olho nas palavras. Passo 3. Aprenda aquelas que tu não sabe. Ah, mas Eliezer, e se eu souber todas? Ótimo! Aí você tá revisitando, você tá relembrando aquelas palavras que você talvez tenha esquecido, você tá relembrando e readquirindo aquele idioma, beleza? O Juan, um amigo meu e aluno meu também, estava aprendendo italiano e ele falou que tinha um nível já intermediário avançado de italiano. E mesmo assim eu falei pra ele, quando eu fui fazer as mentorias com ele, falei: Juan, pega essa lista aqui, dá uma olhada nessas 2.000 palavras mais frequentes do italiano e tenha certeza que você sabe todas elas. Fiquei muito feliz e até muito impressionado que o Juan de 2.000 ele só não sabia 59, mas já são 59 que ele teria que aprender. Então isso já funcionou para você revisitar o básico, ter certeza de que o teu idioma está com a base sólida. Segunda dica para você fazer revisitar o básico de uma maneira mais estruturada: atente-se às dúvidas que você teve quando você passou pro básico. O que foi mais cabeludo para você aprender? Te dei um exemplo aqui em live do meu francês. Quando eu aprendendo francês, o pronome grec e o pronome un foram brabo. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Por exemplo, se você passou pelo básico, né? Ah, já aprendi o francês faz um tempo, tô no intermediário e tal. Aí pode ser que alguma informação que você aprendeu lá no basicão te esteja esfumaçado na mente, como foi o caso, como foi meu caso que aconteceu recentemente comigo. Foi o seguinte, disso aqui, ó, o pronome grec e o pronome un. Esses dois, o pronome grec e o pronome un, foram assim coisas um pouco cabeludas de eu aprender quando eu tava aprendendo o francês. Vou te mostrar os cartõezinhos aqui. E aí, quando eu tava aprendendo o francês, eu lembro disso aqui de ser um negócio cabeludo, o pronome grec e o pronome un. Isso aqui, ó. Quem tá aprendendo francês vai saber do que eu tô falando. Mas se você está aprendendo inglês, alguma coisa que você aprendeu lá no comecinho que você achou difícil, mas depois você aprendeu, passou por isso e aquele negócio ficou para trás. É interessante revisitar isso
para de novo solidificar. A técnica não é você aprender o básico várias vezes com materiais diferentes, então a técnica é você revisitar. Poxa, se aqui em cima a gente usou o material, se na primeira dica aqui a gente usou o material que é uma lista de frequência para revisar as palavras, aqui a gente tá voltando a um basicão, pegando um manualzão que a gente teve, usando um site da internet. Se aprender alguma estrutura, alguma coisa, aqui é passo 2. Tá? Passo 2 é anotar algumas dúvidas ou coisas que lembram de ser bem cabeludas que me fugiram à mente. Então, se você anotou alguma coisa, poxa, isso aqui era bem cabeludo, né? Do francês, do inglês, do japonês, qualquer outro. Depois dá uma revisitada nisso para você solidificar. Esse aqui, o pronome e o pronome Y, o que eu fiz? Eu simplesmente fui nesse site aqui, ó, que é um sitezinho grátis da internet. Eu vou deixar até o site aqui pra você, se tá aprendendo francês, que é o Lingolia. E ele tem um artigozinho, o site é grátis, ele tinha um artigozinho mostrando o que pra que usa o pronome adverbial Y e o en. Aí, o que eu fiz? Pra não ficar só lendo, poxa, eu vou só ler o negócio aqui, vai ficar por isso mesmo. Eu queria realmente relembrar como é que funciona a utilização desses dois pronomes aí, que eu lembro que foi cabeludo pra mim lá no começo. Já avancei bastante, já entendo como é que eles funcionam, mas eu realmente queria relembrar como é que funciona esse negócio aí. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no Anki e criei alguns cartõezinhos, como esse aí que você pode ver. Deixa eu até ter certeza que você tá vendo esses cartãozinhos, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu criei um cartãozinho desse aqui, eu vou deixar em branco aqui atrás, pra que não fique confuso. Isso. Esse aqui, ó. Eu criei esse cartão lá dentro do Anki. Esse aqui, ó. Pronome... Opa, esse aqui eu desloquei, não era pra ter deslocado isso aqui. Aí, ó, pronome Y. Qual que é o intuito desse cartão? Era relembrar, tá? O intuito desse cartão aqui era relembrar se essa frase daqui, ó, por que ela tá usando o pronome Y? Que foi uma das coisas que eu realmente aprendi quando tava aprendendo francês, que eu achei que era difícil. Então, na frente do cartãozinho que eu criei, relembrando o básico. Para relembrar o básico, o que eu fiz? Anotei algumas coisas que foram cabeludas para mim. Pronome Y, pronome en. Fui atrás de como é que funcionava. Fui atrás de como é que funcionava. Salvei alguns cartõezinhos do Anki pra eu lembrar, porque eu já não tenho meu material de francês quando eu aprendi. Então aí, ó, salvei o cartãozinho, ele ficou assim, ó, pronome Y, que é o que eu tô aprendendo, e uma frase, aí pra você já entender como eu aprendo gramática. Ponto de gramática na frente, você vai aprender mais naquela live que eu vou deixar linkada lá. E aqui embaixo uma frase. Quando eu viro o cartão, eu quero saber por que ele tá usando o pronome Y aqui. E aí eu coloco o porquê atrás. Tá? Porque quando ele está introduzindo um nome de lugar pela preposição a, en, dans, devant, sur e sur, a gente vai usar o pronome Y para recuperar um nome de lugar que foi introduzido por essas preposições aqui. E aí eu realmente solidifiquei aquele conhecimento. E o mesmo serve para o pronome en. Deixa eu ver se eu pego eu criei mais de um, tá? Pro pronome Y. Tem a mesma coisa daqui. Então, parte da frente. O que eu estou aprendendo? Uso do pronome Y. Frase de exemplo. Por que ele tá usando isso aqui? É o que eu preciso saber antes de virar. Quando eu virei, ele tá usando que isso aqui, tá? Foi introduzido pela preposição sur, tá? Les bus déposent les touristes sur le parking de l'hôtel. Il y est garé pour la nuit, né? Então, o ônibus ele deixou os turistas no estacionamento do hotel. E ele ficou guardado lá durante a noite, né? Ficou guardado lá onde? No estacionamento do hotel. Então, isso aqui, ó, que tá sendo introduzido pela preposição sur, le parking de l'hôtel, né? Isso aqui eu já tinha aprendido. Eu já tinha passado, sentado, entendido, né? Entendido como é que funciona isso aqui. Isso aqui ficou pra trás. Então, eu voltei lá e recuperei isso aqui. Ó, pronome en. Tá aqui, ó, a mesma coisa. O que eu tô aprendendo aqui? O emprego do pronome en. E aí, são os lugares, nomes de lugares ou elementos frasais introduzidos pela preposição de, né? Que é o pronome en. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu anotei aquilo que era cabeludo pra mim. E aí eu fui lá, descobri como é que era e aí salvei algumas pecinhas. Você pode salvar no seu Anki, no seu caderno. Você só pode escrever, fazer um resumo. É só para você revisitar o básico. A terceira dica que eu posso te dar para você revisitar o básico é: muda o material. Lembra quando você está aprendendo esse idioma, ou pelo menos quando você começou a tua jornada? O que você fez mais? Você aprendeu muito vocabulário? Deixou a tua escuta um pouco de lado? Volta e pega algumas coisas bem basiquinhas para você escutar, para você revisitar o básico, como o João falou, back to basics, né? Para você revisitar o básico e aprender de novo aquele negócio lá, só que com uma mídia diferente.
Aprendeu muito vocabulário? Leu bastante? Escutou pouco? Passe a escutar. Escuta um pouco mais. Ah, fiz tudo isso. Aprendi vocabulário, li, escutei, mas quando tava lá no início não falei absolutamente nada. Mano, então volta, pega umas frases básicas e fala pra tua parede. Revisita o básico, solidifica o básico da maneira mais interessante que você pode. Eu tava aprendendo francês, eu lembro de ter lido bastante, aprendido vocabulário, mas eu não lembro de ter escutado tanto. Então o que eu fiz? Eu separei quais eram as palavras mais frequentes e eu comecei a ouvir as palavras mais frequentes, tá? Do francês em frases, tá? Que eram frases as mais frequentes, começa aqui, que é um curso lá dentro da comunidade, que é o de francês, mas são as mais frequentes. C'est prêt. Alors commençons. C'est arrivé. Vê, são frases curtinhas que são bem básicas, bem frequentes, que eu recuperei isso aí, comecei a escutar de novo o que era básico para voltar ao nível que eu tava.